Olá, pessoal. Vamos dar continuidade no mesmo assunto, epidemiologia, tá? Então, essa segunda parte agora, a gente vai tratar algumas consequências epidemiológicas que pode ocorrer na área, né? E também como fazer para tentar driblar um pouco dessa questão de quebra de resistência nas variedades de plantas. Bom, na última aula a gente entendeu o conceito de epidemiologia, já que é o assunto primordial, né, o tema central da nossa aula. A gente sabe que epidemiologia estuda o avanço e o aumento das doenças de plantas na área, e que a melhor forma de representar isso é através de um gráfico, né? No eixo do X é o tempo e no eixo do Y a quantidade de doença. E através desse gráfico a gente entende se aumentou, se diminuiu a quantidade de inóculo inicial, quando começou, quando terminou, a gente vê quando a gente vai ter que provavelmente interferir no controle dessa doença, e a gente conseguiu entender bastante esses conceitinhos aí de epidemiologia em si. A gente aprendeu o que é resistência vertical e o que é resistência horizontal, quando eu penso na variedade da planta, quando eu penso no hospedeiro, que é a própria planta, tá? Variedade vertical, quando algumas, raças do hospedeiro conseguem atacar a planta e causar doença. E quando eu tenho uma resistência horizontal, quando eu tenho, no geral, quando todas as raças do hospedeiro conseguem, de certa forma, atacar aquela planta. Então, vertical, quando eu tenho algumas, e horizontal, quando eu tenho todas. E por que acontece, né? Por que a gente tem essa quebra de resistência, a suscetibilidade acontece lá pensando no material genético, né, na planta, porque justamente o patógeno evolui junto com o hospedeiro. Então existe a famosa coevolução. Então, a gente tem o nosso micro-organismo, o fungo, o vírus e a bactéria evoluindo junto com a planta. Então, uma planta, né, uma variedade melhorada, por consequência, esse patógeno vai evoluindo, se adaptando àquele ambiente que ele está, evoluindo junto com aquela planta e, muito possivelmente, né, depois de um certo tempo, ocorre a quebra da resistência. Então, hoje, dentro ainda desse contexto de epidemiologia, a gente vai estudar um pouquinho das consequências epidemiológicas dessa epidemiologia quando eu tenho um material com resistência vertical e quando eu tenho um material com resistência horizontal. Então, vamos lá. Entendam nesse slide, né? Olhem primeiro essa figura, esse quadrado com vários quadradinhos verdes. Olha a legenda ali embaixo. Quadradinho verde significa uma planta sadia e quadradinho depois vermelho significa uma planta doente. Nesse caso, eu tenho plantado nessa área uma variedade suscetível, R0. Zero significa que não tem nenhum gene de resistência, tá? Então, entendam que essa área tem material suscetível, plantas suscetíveis. Ocorreu uma chuva de esporos, ou seja, vai chegar através do vento, de alguma maneira chega esporos de um fungo na área. E olha o que acontece então nessa área que tem plantas suscetíveis. Todas acabam ficando doentes, ok? Uma outra área onde foi plantado uma variedade resistente, com o gene 1 da resistência, tá? E acontece também uma chuva de esporos, chega esporos, né, de algum fungo aí na área, e percebam, já que essa planta ela tem uma certa resistência, uma ou outra planta, algumas plantas, né, algumas plantas ficaram doentes, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma resistência do tipo vertical. E qual que é a consequência disso na área? Eu tendo plantas com resistência vertical, eu tenho a redução do inóculo inicial, ou seja, reduz a minha capacidade de iniciar a doença, né? Então, a doença, na realidade, em vez de começar no dia, por exemplo, começou no dia do plantio. Não, ela atrasou 10 dias para começar a ocorrer na área. Então, é o que esse gráfico traduz para a gente, né? Já que epidemiologia, a melhor forma de representar é através de um gráfico, olhem esse gráfico. No tempo, né, o tempo e a quantidade de doença, a proporção de doença.
Quando eu tenho material ó, R0, ou seja, suscetível, logo de início que eu tenho a planta na área, se eu tenho patógeno na área, se eu tenho condições favoráveis na área, já vai desenvolver a doença, tá? Quando eu tenho plantas com resistência vertical, né, no caso nosso R1 ali, ó, atrasou um pouco o início da doença, porque reduziu o inóculo, né, a quantidade de fonte de inóculo, o inóculo inicial, ok? Esse é outro exemplo agora. De novo, ó, eu tenho a área, né, tem uma outra área aí plantada, né, com uma cultura, onde essas plantas são suscetíveis. E se vem uma chuva de esporos, o que acontece? Todas as plantas ficam doentes, né? Aí eu tenho uma outra área, percebam que agora são plantas, são variedades resistentes, com o gene 1 da resistência, né? E que, ocorrendo uma chuva de esporos, percebam que ficou um rosa bem clarinho agora as plantas. Significa o quê? Todas as plantas foram atingidas, tá? Porém, teve uma menor intensidade dessas doenças. A doença não ocorreu com uma intensidade como deveria ocorrer se o material fosse suscetível. Então, nesse caso, eu tenho resistência do tipo horizontal. O que significa, né, epidemiologicamente, pensando nesse aumento de doença na área, ter plantas com resistência horizontal? Significa que reduz a taxa de aumento da doença. Olhando num gráfico, a gente consegue entender um pouco isso daí. Então, eu tenho lá a R0, que é o meu material suscetível. Logo de início, ela já começou e aumentou, né, grande a quantidade de doença na área. E aí a gente tem a outra, né, o material R1 lá, que no caso aqui tem o RH, que significa resistência horizontal. O que aconteceu? Começou junto, porém, olha o que acontece, diminuiu a taxa de aumento, ou seja, não teve tanta doença como teria se as plantas fossem todas suscetíveis, tá? Quando a gente traz tudo para um gráfico só, eu tenho o meu material R0, né, que é o suscetível, tenho o meu material R1, que tem a resistência que a gente viu lá, que é vertical, e tenho o meu material RH, que significa que tem resistência horizontal. Percebam o que acontece, né? Quando eu tenho o material que tem resistência vertical, atrasa o aparecimento da doença. Por isso que influencia na redução do inóculo inicial. E quando eu tenho um material com resistência horizontal, diminui a quantidade de doença na área. A curva fica até ó, mais baixa, tá? Então aí vem aquela pergunta. Então seria melhor utilizar o quê? Materiais com resistência vertical ou materiais com resistência horizontal? Na realidade, né, a gente teria que ter os materiais com os dois. Porque tanto para atrasar o desenvolvimento da doença, para eu ter a chance de maior controle, quanto para diminuir a quantidade de doença para eu também ter a chance de um melhor controle, tá? Mas isso não é regra, depende muito da área, do que eu for plantar, né, das condições ambientais que está ali no momento do aparecimento da doença. E agora, né, saindo dessa parte dessa consequência epidemiológica, a gente sabe que existem materiais resistentes, ou com resistência vertical, ou com resistência horizontal, e que devido à coevolução, o patógeno evoluindo junto com o hospedeiro, né, ocorre a quebra da resistência. E como a gente faz, né, como utilizar, como ter estratégias para não ter essa quebra de resistência tão facilmente, tão rapidamente, né? Então agora a gente vai falar algumas estratégias dessa para que não se quebre a resistência tão fácil. Uma delas, vou colocar já todo o slide aqui. Uma delas é a disponibilidade de genes fortes, né? Então é fundamental ter gene forte. Eu sei o que é um gene forte? Aquele gene realmente que a gente não vai ter ou vai ter menos o problema com aquela doença, com aquele patógeno, tá? O inóculo, então, uma planta, né? O inóculo de uma planta, ou seja, o esporo que está sendo produzido numa planta, infecta outra quando? Quando eu tenho o mesmo material, mesmo genótipo. Então, o interessante, ó, é a gente usar dessas duas estratégias aqui. A gente fazer o patógeno passar por outros tipos de materiais, com outros tipos de resistência, com outros genes fortes, né, para conseguir diminuir a quantidade da doença na área. Então, é o sistema hospedeiro-hospedeiro-patógeno, tá? Ou fazer com que
esse patógeno, esse ciclo da doença, passe por uma fase saprofítica, tá? Por exemplo, hospedeiro, ó, fase saprofítica e patógeno. O que seria esse ciclo? O primeiro seria o quê? Eu rotacionar materiais com resistências diferentes no decorrer dos anos de cultivo. E esse segundo, o que seria? Seria eu, principalmente, destruir resto de cultura. Então, eu tenho hospedeiro, destruir resto de cultura, fazer com que o patógeno sobreviva de uma outra maneira, não sendo a cultura, para depois, se voltar a doença, voltar com menor intensidade. Perfeito. Então, né, pensando nessas primeiras estratégias aí, pensando nessa rotação, né, hospedeiro, patógeno, tá? Cultiva-se, então, ó, uma interessante seria fazer rotação de genótipos. Ou seja, eu vou plantar numa primeira safra um material que tem a resistência do GNR1, numa segunda safra eu coloco a resistência do GNR2, para depois, né, de algum tempo, eu voltar com a R1 novamente, tá? Então, seria desse jeito um gráfico. Eu, no decorrer das safras, ó, 70, 71, 72, até lá 75 ou mais, né? O que a gente vai fazendo? Eu planto R1 em 70, depois eu planto R2, depois eu planto R3, depois R4. Aí eu volto para R1 somente depois, né, de 4 ciclos agrícolas, 4 safras agrícolas. O que acontece isso? Diminui a minha incidência da doença, né? Aumenta a chance da doença ser mais leve, de eu ter melhores condições de controlar essa resistência, essa doença na área, justamente porque o patógeno, à medida que ele vai evoluindo junto com a planta resistente, eu insiro um outro gene de resistência, né? À medida que ele evolui, eu insiro um outro, e assim por diante. Ou então o pessoal usa bastante a piramidação de genes, né? É fazer aquela história, ó, lembra daquela super raça que a gente viu, né? Uma variedade de batata lá que a gente deu o exemplo, que tem resistente para os genes, né? Do patógeno, das raças do patógeno, 1, 2, 3 e 4, né? Então é uma super variedade, tá? Então raças, ó, como todas essas que está escrito aí embaixo, as raças sozinhas, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, ó, 3, 4, 2, 3, 4, não pegam essa daí, tá? Porque justamente ela tem vários genes fortes, fazendo com que esse material seja resistente. Porém, isso com o tempo, né, ao longo do tempo, a raça, né, esse patógeno vai evoluindo sim junto com o hospedeiro e pode vir sim a se tornar, a ter uma super raça do patógeno, que aí sim consegue quebrar essa resistência aí desse material, dessa variedade. Porém, isso demora um certo tempo, mas é uma outra opção também fazer a piramidação de genes, colocar vários genes de interesse num único material. Um outro seria alocar, né, locação dos genótipos. Então, se a gente conhecer, ó, as vias de disseminação e as épocas de semeadura, né, via de disseminação de quem? Do patógeno, da doença. E as épocas de semeadura da planta, né, do material, a gente vai colocar variedades com diferentes genes fortes ao longo dessa via, né, de disseminação. Um exemplo aí é a via de ferrugem na América do Norte, Pucciniana, né, Puccinia, são as ferrugens, tá? Que se dá, ó, por meio de correntes aéreas do México até o Canadá. Então vamos olhar uma figura. Olha a figura aqui. A corrente de disseminação, ou seja, principalmente por vento, né, por massa de ar, questões climáticas aí, se dá nessa direção, ó, do México até lá em cima para o Canadá. Por que então, nesse caso, a gente não coloca, né, materiais diferentes no decorrer dessa rota para justamente o que? Impedindo o avanço, o aumento da doença nas diversas regiões produtoras, tá? Ou sei lá, de milho, ou sei lá, de soja, doenças produtoras, né, interesse nessa região aí. Então, as estações de cultivo, ó, são em sequência, né? E iniciam-se no norte do México e seguem até o Canadá. Então, são semeadas variedades, ó, com graus diferentes de gene. Então, é uma situação hipotética que foi colocada aí. Então, lá embaixo, ó, R1, materiais do gene R1. A faixinha verde, materiais com gene R2, R3, R4, R5. Então, nessa rota de disseminação aí, eu tenho materiais diferentes. Então, a intenção é ir gradativamente, né, diminuindo a incidência, o acontecimento da doença na outra área, principalmente por quê? Porque
aquele material, aquele patógeno que produz ali, né, se porventura tiver doença, não infecta o seguinte. E variedades multilinhas. Isso daqui, aqui é a questão bem interessante, tá? Vamos passar para a figura por conta dos exemplos. Aqui vamos entender o seguinte, ó. Eu tenho numa mesma área, repare, vários quadradinhos que significam plantas, né? Os quadradinhos brancos são plantas sadias e os quadradinhos vermelhos são plantas doentes. E percebam que eu tenho vários materiais, olha aqui, ó, no cantinho, R1, R2, R3, R4. Então, eu tenho plantado na área vários materiais aleatoriamente. Eu não sei exatamente qual, eu só sei que eu tenho, né, proporcionalmente a mesma quantidade de materiais R1, R2, R3, R4 e distribuído aleatoriamente na área aí. Então, por exemplo, se uma chuva, né, hipotética de 100 esporos das raças 1, 2, 3 e 4 cair sobre essa área, sobre essa cultura aqui, sobre essas plantas, o que acontece? 100 dividido por 4 tipos de materiais, a chance de ter a doença nessa área é só de 25%, né, de ter material suscetível nessa área, tá? Se esse material suscetível for o R1, por exemplo, ou se esse material suscetível for o R4. Então, se caiu 100 e tem 4 tipos de material, a chance de ter a doença por conta de ter material suscetível é só de 25%. E aí a gente consegue entender que se atingiu alguns materiais, é uma resistência do tipo vertical. Reduz o quê? Né? A taxa de, né, o inóculo inicial, a quantidade que vai iniciar a doença na área. E quando eu penso, né, pego uma única planta, uma planta central, e eu penso que os materiais em volta, né, pensando naquele sentido lá, aquele material do centro é um tipo e os materiais em volta são outro, né? O que a gente pode pensar? Se o inóculo produzido em cada variedade tem 75% de chance de atingir uma variedade resistente, porque as suscetíveis são as vermelhinhas, que ocorreu a doença, e as resistentes são as amarelinhas, que não ocorreu a doença. Então, se partir dessa planta central, a fonte de inóculo, partir o esporo dessa planta central, partir o esporo dessa planta central, qual que é a chance dela atingir um material resistente? 75%, né? Comparado com os 25% que é de atingir uma planta suscetível. Então, nesse caso, a gente tem a resistência horizontal, atingiu, né, todas ali de certa forma, mas todas se tornaram resistentes, né? Reduziu então quem? A taxa de novas infecções, reduziu a taxa de aumento da doença, tá? Então, o uso dessas resistências, tanto horizontal e vertical, né, principalmente ao uso da horizontal, a resistência horizontal é de certa forma mais estável por um longo período. Porque ou todas as plantas não vão ter a doença, ou todas as plantas vão ter, mas com uma intensidade menor, porque interfere na taxa de aumento dessa doença, tá? Na realidade, aí não necessita de estratégia? Depende, né? O interessante sempre é o que eu falei, o que eu deixei colocado nessa última frase, ó. Mesmas variedades que têm resistência vertical, tem que incorporar o máximo possível da resistência horizontal. Então, volta-se naquela pergunta, qual que é melhor, resistência vertical ou horizontal? Vertical que atinge algumas ou horizontal que atinge todas? O interessante seria conseguir ter os genes de interesse tanto de uma quanto de outra. Porque enquanto a vertical reduz a fonte de inóculo inicial, a resistência horizontal reduz a taxa de aumento dessa doença. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse conteúdo, né, de epidemiologia de doenças de plantas, tá? E até a próxima aula.